Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. A gente está prestes a abrir uma vivência de conscientização aqui no santuário. A chegada das pessoas está marcada para 1h da tarde. E nesse momento toda a equipe está aqui aprontando os bastidores para que a gente possa, através do que acontece aqui, das histórias deles, do contato com eles, oferecer aprofundamentos dentro de uma noção de consciência que só se expande. Uma consciência que fala do meio ambiente, uma consciência que fala do ser humano e uma consciência que sem dúvida fala do mestre animal. Mas uma consciência que não trata de um ou de outro e o outro ainda, e sim uma única consciência que visita corpos diferentes. E que quando a gente vai além dessas aparências, a gente se vê parte da vida como um todo. E se a gente é parte da vida, não existe vida que valha menos do que uma ou que valha mais que outra. Faz sentido? Porque a vida em si é uma só, distribuída em infinitas formas e infinitas manifestações. Então a ideia toda quando a gente abre a vivência é colocar cada um de nós, outra vez, em contato com essa mágica, em contato com esse encantamento, em contato com esses lugares que são íntimos de cada um, de revisitação, porque a gente vem desse lugar. Quando a gente é criança, a gente se sente parte de tudo isso. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando muito intelectual, no sentido de teorizar e não de usar o intelecto para questionar. E nessa intelectualização, a gente deixa de se sentir parte. E quando a gente deixa de se sentir parte, é onde vem o egoísmo também. O egoísmo é um lugar bastante perigoso da gente navegar. E óbvio que cada um de nós tem ego, mas é difícil a gente navegar se a gente só pensa para nós. Aí se a gente quiser saber o que acontece quando a gente faz isso, é só olhar o mundo à nossa volta que a gente consegue entender bem. Quando o mundo à nossa volta, a vasta maior parte da nossa sociedade, e não estou falando só de Brasil, mas de mundo, está olhando simplesmente para si próprio. E aí fica um pouco mais difícil, quando a gente olha só para nós, a gente se questionar como é que a gente resolve um problema que é coletivo. Porque, outra vez, se eu não estou afetada por esse problema, então para que eu vou me importar com ele? Agora, indiretamente, todos estamos vivendo no mesmo planeta, um mesmo planeta que tem uma questão com aquecimento global, só que enquanto isso não está à minha porta, enquanto a água da minha torneira continua saindo quando eu abro ali aquela válvula, eu não me incomodo com aquilo. Porque afinal de contas, ou seja, o ego tomou conta com tamanha potência, que o que acontece para o outro não me diz respeito. E o que acontece para mim é o único que eu me importo. Agora a reflexão que eu deixo, será que é essa? Esse é o modelo de vida que a gente quer? Ai, meu amor, não vi que você estava aqui. Esse é o modelo de vida que a gente quer viver, o modelo de mundo que a gente quer passar para as nossas crianças? E aí, falando um pouquinho a respeito disso, tá gordinho. Falando um pouquinho disso, eu não posso deixar de falar de educação. E a educação, geralmente a gente tem a educação dos pais, obviamente. A gente às vezes visualiza a escola como educadora, e sem dúvida ela é uma educadora, mas que não pode substituir o que os pais ensinam por exemplo, não por palavras. E também a gente precisa trazer para a educação um conceito bastante importante, que é o quê? O ambiente de aprendizado. Então não é simplesmente, eu não aprendo só de um livro, eu aprendo de ambientes. E isso vai acontecer a minha vida inteira. Eu não aprendo só de uma palestra, eu aprendo de ambientes, eu aprendo por observação, eu aprendo por contemplação. Quando eu estou na natureza, quando eu estou aos pés de mestres animais, eu aprendo do exemplo dele. Então, desse ponto de vista, qualquer lugar que nós estivermos se torna uma escola. Mas é importante a gente realizar que para a gente aprender, a gente sempre precisa se colocar num lugar de receber. E o lugar de receber, quando a gente pensa, por exemplo, em uma garrafa e um copo, e quem está recebendo é o copo. O copo tem que estar mais baixo ou mais alto que a garrafa? E essa humildade que está faltando para a gente aprender. A gente se colocar numa posição de receber. Por isso que é tão simbólico na Índia, quando a gente coloca o topo da nossa cabeça nos pés do guru. Que qual é o símbolo disso tudo? A gente abaixar para receber.
a gente baixar o ego, a gente se colocar no nosso lugar de humildade, de servo, e entender que quando eu aprendo, que quando a gente consegue fazer alguma coisa maior com a nossa vida, o sofrimento do irmão é evitado. As vítimas, as opressões, os oprimidos, tudo isso a gente começa a influenciar. Então, falando de educação, a gente não pode deixar de falar disso, mas a educação não é só voltada em termos filosóficos para os adultos ou em termos do que é uma escola ou um ambiente de aprendizagem de novo para as crianças. A gente também tem que conseguir chegar em outros lugares, por exemplo, nos estudantes de veterinária. E é isso que eu quero comentar aqui com vocês, hoje especificamente. Os estudantes de veterinária são bem-vindos aqui. No começo do santuário, em algum instante, a gente ficava realmente muito inseguro de ver como a veterinária está manipulando vidas para exploração. E isso é bastante triste. Quando a gente vê, por exemplo, sempre me chama a atenção na antiguidade, quando a gente queria saber se um médico era bom, a gente tinha por exemplo, na China, eles colocavam lamparinas na frente da casa do médico para cada paciente que adoecia. E aí, se você passava na frente de uma casa do médico que brilhava muito, que tinha infinitas lamparinas, você ficava com medo e falava, opa, aqui por quê? Porque muitos pacientes adoeceram, ou seja, o trabalho era de prevenção e cura numa segunda etapa. A segunda etapa poderia acontecer se existia somatização, mas o trabalho maior na prevenção. Hoje o que a gente faz? A gente procura justamente, por exemplo, você tem um problema ortopédico, você vai procurar quem? Você vai procurar um médico que já fez 1000 cirurgias de joelho. Porque a gente não faz mais a prevenção e a gente ainda visa por soluções rápidas e dá crédito para quem simplesmente está operando, que tem o mérito, ou seja, se a gente vai passar por uma operação, é óbvio que a gente vai preferir alguém que já fez aquilo, mas a linha de raciocínio que eu estou colocando aqui é outra. É a gente ir para a prevenção, a gente se estabelecer na cura e a gente zelar pela saúde. E a gente ficava inseguro aqui vendo que, na verdade, quando a gente ia com determinados casos para a medicina, tá aqui o mocinho, quando a gente ia com determinados casos para a medicina, o que acontecia? A medicina retornava para nós simplesmente dizendo, não, esse caso é eutanásia. Esse caso não tem solução. Quando, na verdade, qual era a relação para que aquela conclusão fosse dada? A relação era com quanto aquele ser conseguiria pagar, não com dinheiro, mas com o abuso que ele sofreria. Então, eu posso dizer assim, se eu tenho um tratamento para um mestre cavalo, que vai custar 10 mil, ou, por exemplo, a gente está aqui com o mestre Lázaro, e a gente pode pensar assim, bom, mas o mestre Lázaro é um mestre bebezinho, e a gente não tem certeza se ele vai sobreviver ou não. Aqui, ó. E justo a gente está aqui com a Iris e com a Lud. A Iris é nossa estagiária, a Lud está aqui do Ashram e as duas são nossas amigas. E o tratamento do mestre Lázaro, até agora, a gente já conseguiu... Ah, e tem um outro rapaz aqui também, agora também junto, ajudando. O Ananda e o Buda estão aqui também. Então, quando a gente vai no tratamento, de repente as pessoas dizem assim, mas espera, isso é muito caro, porque nunca vai ter retorno desse ser para isso. Então, olha como a medicina, que seria um lugar de prevenção, de cura, de saúde, a medicina se torna um lugar de exploração, onde a moeda de troca é o quanto aquela pessoa consegue, aquele ser, aquele indivíduo, consegue retornar. No nosso caso, é dinheiro. Tanto é que a medicina, na nossa sociedade, ser atendido por um médico virou o quê? Um privilégio e não mais um direito. A educação está no mesmo lugar e a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque enquanto a gente não fica atento, o problema é muito maior do que simplesmente a gente falar, seja vegano. É óbvio que o veganismo é um começo e é um momento e ele vai solucionar muitos problemas, mas a gente tem questões de classe social, a gente tem questões ambientais que precisam ser resolvidas, sim. Com o veganismo, sem dúvida nenhuma, a gente consegue falar até de fome quando a gente fala de veganismo. Ou seja, como que a gente consegue alimentar esses 70, 80 bilhões em terra e não consegue alimentar a nossa população mundial. É óbvio que a gente tem como falar a respeito de tudo isso e sanar essa questão, mas ainda assim a gente precisa falar de classe social. A gente ainda precisa falar de educação, a gente ainda precisa falar de direito, a gente ainda precisa lutar contra privilégio. Porque se a gente não faz isso e continua de uma maneira inconsciente, eventualmente o que a gente tem? Até o veganismo de uma forma elitizada. E aí é a hora que a gente começa a ir por lugares que a gente já viu onde a gente pode chegar equivocado e que simplesmente vão prover solução para alguns, mas não para um coletivo inteiro.
E a gente não quer que só alguns sejam felizes. A gente quer que cada um seja feliz. Então isso precisa ser compreendido. E aqui atrás continua o atendimento. Então com isso, a gente está lançando aqui um programa e prestando muita atenção nesses lugares de novo, para que a gente não caia em elitismo e não caia no lugar... Ah, eu quero carinho aqui, não é para parar de falar comigo. E que a gente não caia num lugar de privilégio. Então imagina a gente monta esse programa e daí só os estudantes, todo mundo sabe que no nosso país é uma correria para o sujeito conseguir pagar a faculdade. Geralmente quem está na faculdade está bancando de alguma forma aqueles estudos, ou seja, os privilegiados são poucos. E como é que a gente vai falar de um trabalho de conscientização onde essa consciência só se expanda ou só seja convidado para ela os que têm privilégios? Seria um desserviço. E a gente precisa outra vez lutar, a gente precisa lutar na nossa sociedade, fazer as coisas diferentes, entendem? A gente não pode simplesmente atuar em uma área, precisa atuar em todas as áreas que a gente alcança. Ah, Patrícia, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso. Tudo bem, eu não consigo falar com as pessoas que estão ali em São Paulo, na Cracolândia, por exemplo. Mas eu sei que tem ONGs sérias que estão ali e onde a gente consegue, a gente apoia essas ONGs ou essas pessoas, ou esses ativistas, essas pessoas que estão à frente. Então, onde o nosso braço não alcança, é hora da gente ir pro irmão. Mas o que eu estou colocando é que sempre existe alguma coisa que pode ser feita. Aqui nesse programa, a gente convida agora estudantes de veterinária no dia 11. Eu quero carinho, eu quero carinho. No dia 11 de junho, a gente abre para estudantes de veterinária com palestras voltadas para quê? Para tratamentos. A maioria desses seres que a gente vê por aqui, por exemplo, o mestre Lázaro de novo, o mestre Lázaro perdeu o pênis porque as larvas comeram simplesmente todo o pênis dele. E o tratamento ficaria muito caro para o que ele vale em relação ao abuso. Agora não para nós, porque para nós vale a vida. Não importa se aquela vida vai ter um pênis, não vai ter um pênis, vai reproduzir, não vai reproduzir. Para a gente é totalmente distante tudo isso. É totalmente irrelevante tudo isso. Então aqui a gente tem um exemplo. E aí o que a gente vai fazer no dia 11? Mostrar isso tudo, os tratamentos que estão sendo usados aqui. Quem é o nosso responsável técnico é o Dr. Maurício. E esse responsável técnico está aqui com tudo isso, dando todo esse apoio junto com a gente. Para quê? Para que essas informações possam chegar, motivar, inspirar estudantes de veterinária. A gente vai falar de resgate, a gente vai falar de situações de pressão, a gente vai falar de inteligência emocional. A gente quer dar realmente, passar para essas pessoas algo que possa ser maior do que simplesmente a gente escolher uma profissão pelo dinheiro que a gente ganha. Imagina se os médicos virassem para nós quando a gente está em consulta e falassem para nós, bom, de verdade eu não estou interessado em te curar. Eu estou interessado em quanto eu vou ganhar disso daqui. Eu acredito que se a gente voltar um pouquinho mais para o nosso coração, a gente vai entender que, na verdade, o que faz a gente escolher esses caminhos é o amor que a gente tem pelo serviço, manifestado através dos nossos dons. Mas quando a sociedade ela fica distorcida, tudo isso se perde. E a gente se perde. Porque não é a sociedade ou o mundo, são as pessoas, é a nossa humanidade. Isso precisa estar claro. Então, o que a gente quer fazer? Para os estudantes de veterinária, essas palestras serão gratuitas. O que a gente vai pedir é fralda geriátrica ou então 1 quilo de comida não perecível. Para quê? Vegana. Para que a gente possa enviar aqui ou para a APAI ou para o asilo de Camanducaia. E com isso mandar uma mensagem subliminar também que toda a causa importa. Não é simplesmente a gente falar que a gente tem compaixão pelo mestre animal e a gente vai deixar todos os outros seres sofrendo e agonizando. Todos os seres precisam ser amparados. E a gente precisa transformar a nossa vida em um canal, em um veículo, para que o sofrimento diminua e cesse. Então, no dia 11, os convites, a gente vai colocar as inscrições. Isso não vai ter, outra vez, o custo que a gente tem disso é o que? A gente vai servir um almoço à base de plantas. O custo que a gente tem, a gente pede para quê? Para que ele seja coberto através das avaliações do Abilion. O Abilion é um aplicativo, você baixa no teu celular e para cada avaliação que você faz, você reverte $1 para o santuário. E essa é a forma do que? De impulsionar esse projeto de educação, para que os estudantes não tenham que ser privilegiados para estarem nesse ambiente e poderem fazer algo com a vida deles maior do que simplesmente pensar como tirar proveito de seres inocentes para benefício próprio. Eu espero que tudo isso fale ao coração de vocês outra vez. As palestras, todo esse ambiente, a comida, tudo será pago por quem? Será apoiado por quem? Por quem está fazendo avaliações no Abilion.
baixem o aplicativo, vocês podem fazer avaliação de óleo de soja, azeite, contando que tem a marca, funciona. E assim a gente vai conseguir gerar um movimento de conscientização e de educação que não é para privilegiado, e sim mandar a mensagem que a gente está aqui também numa luta de classes, que a gente está aqui olhando o sofrimento de todos os seres, que a gente está aqui não para fazer por alguns e ignorar outros, mas que a compaixão ela precisa ser radical, como o budismo diz. Ela precisa ser radical no sistema de que é para todo mundo, não é só para alguns. E a gente precisa dar exemplo disso, e é isso que a gente está tentando aqui, só que sozinho não se consegue. Então a gente convida vocês para sonhar esse sonho junto com a gente. E aqui eu vou colocar para a Iris, que já está aqui estagiando no santuário, para ela falar para nós um pouquinho qual está sendo a experiência dela. E depois amanhã eu vou conversar com a Lud também sobre qual está sendo a experiência, que ela é do ashram e está passando uns dias por aqui em Seva, para ela falar para vocês como que é essa experiência de passar alguns dias no santuário, nos bastidores do santuário, onde nada para, onde não tem hora para dormir, não tem hora para... onde tudo gira em função de serviço. Vou colocar para a Iris então aqui, colocar um pouquinho das palavras dela do que está sendo essa experiência. Agradeço a todos pelo apoio que a gente tem recebido para sonhar, para alçar esses voos, para não se contentar em falar só dos que estão para cá dessa cerca, para ousar também falar de luta de classe, para ousar falar do ser humano, para ter essa compaixão radical, onde todos os seres possam ser beneficiados e a vida impulsionada para frente, depois de nós. Só mudar para você. Ai, mudei. Agora sim. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Iris. Bom, essa experiência de estar aqui, né, nesse modelo da veterinária que as pessoas não conhecem, definitivamente, na faculdade é uma outra coisa, de cuidar do animal de verdade, como a medicina humana, cuidar para curar e não para cuidar para explorar de novo. Então, assim, tá sendo uma experiência incrível, tanto acadêmica quanto para a vida, porque está ao lado dessa galera aqui que passou por tudo isso, por tanta coisa, e mesmo assim tem a capacidade de perdoar, de estar aqui com a gente, de dar todo esse amor pra gente, é com certeza uma escola. Sempre falei que o santuário era a minha escola, agora é mais do que nunca. É literalmente a minha escola. Então, bom, convidamos, né? Eles convidam todo mundo para o dia 11, para esse dia incrível, que é com certeza um dia de aprendizado, com o Dr. Maurício, que é uma pessoa incrível, um veterinário, um profissional incrível. E é isso, gente, é aprendizado. Estar no santuário é aprendizado constante. É uma escola. Graças, querida, graças. Então tá aí. E eu não posso deixar de dizer que essa moça também ensina muito pra gente. Ela estava já com o caminho percorrido em direito e ela recebeu esse chamado no coração dela de falar, não é por aqui, eu quero fazer veterinária, eu quero ir para esse serviço. E ela parou, estava quase no terceiro ano, né? Estava começando o terceiro ano. Estava começando o terceiro ano, parou tudo e veio para cá. E eu acho que esse é um belo exemplo que ela dá para nós também, ou seja, de como é que a gente consegue olhar o nosso caminho e não ignorar, receber as coisas no nosso coração e não dizer, mas nossa, eu vou começar do zero de novo. Não, esse é o meu caminho, então eu vou, porque eu sei que se eu não fizer, eu vou viver pela metade. E essa moça aqui não vive pela metade. Então eu agradeço Gratidão, muito galera. Aqui. E aqui está feito o convite, então. Para o dia 11 a gente vai falar um pouquinho mais de como se inscrever, o que fazer na próxima semana. Eu peço para quem eventualmente escute a live ou conheça algum estudante de veterinária que tenha esse contexto, ou seja, o estudante não precisa ser vegano. Muito pelo contrário, a gente quer falar, inclusive, com estudantes que não sejam, para que a gente chegue e realmente consiga ampliar essa rede e colocar reflexões. Simplesmente isso, a gente não tem a responsabilidade de conseguir mudar o outro, mas a gente tem a responsabilidade de informar o outro, a gente tem a responsabilidade de compartilhar o nosso caminho e a gente tem também a responsabilidade de escutar quem está no caminho que a gente está seguindo em outro ponto da jornada e perguntar o que você tem aprendido. Essa é a nossa responsabilidade. E se a gente honrar essa responsabilidade, a gente cresce também no caminho do outro e não apenas no nosso caminho. Teve um mestre na Índia que me marcou muito, que para ele aceitar discípulos, uma das perguntas que ele fazia era: você é capaz de aprender o ensinamento do teu irmão ou só através do que você passa? Porque se for só através do que se passa, você está trancado num quarto, talvez não te ensine muita coisa.
Agora, se dentro desse ambiente monástico, dentro das escrituras, dentro dos estudos, do autoconhecimento, a gente pudesse basear nas lamparinas que alguns de nós se tornam balançando pelo caminho, então a vida deles se torna o nosso aprendizado. E aí, outra vez, essa humildade para aprender de quem está no caminho, aprender de mestres animais, aprender de pessoas como a Iris, que acabou de levar aqui um abraço, que eu não consegui filmar, mas foi divertido. E pessoas que estão no caminho que podem inspirar a gente. E é isso que a gente quer. De verdade, é isso que a gente quer, inspirar. Isso é o que guia a gente para que a gente possa ter um mundo melhor aí pra frente. Bom, então na semana que vem isso e outra vez, peço para que vocês, quem conhece estudante de veterinária, quem tem o chamado, quem é estudante está ouvindo, convidem pessoas. A gente quer fazer disso algo que seja disponível, que outra vez não seja um privilégio, e sim um direito, saber de tudo isso, como se trata um mestre animal sem eutanásia, como levá-lo para um outro lugar, como tratar esses seres na medicina sem que a medicina seja zootecnia, como a medicina para humanos virou farmácia. Olhem só quanta distorção. Medicina para humanos é farmácia hoje, e medicina para mestre animal é zootecnia. A gente precisa mudar isso, a gente precisa questionar, a gente precisa estar lúcido, a gente precisa falar mais, a gente precisa ter uma mente realmente pulsando na consciência e não simplesmente nessa tagarelice que eles chamam de monkey mind, essa mente mestre macaco que fica pulando para todo lado e nunca chega a conclusão nenhuma, que simplesmente atordoa a gente com ansiedade, mas sem levar a gente por caminhos mais elevados, que cada um dê seu salto. Eu agradeço grandemente os comentários aqui. Eu infelizmente fiz a live rápido e óbvio que não coloquei os óculos, então eu agradeço os comentários. E qualquer dúvida escrevam para nós e a gente vai voltar a falar disso. Dia 11, então, o convite feito para estudantes de veterinária. E o nosso agradecimento por vocês apoiarem essa missão para que outros tantos Mestre Lázaros tenham chance, tão além do santuário. Porque em outro lugar, Mestre Lázaro seria uma eutanásia. E aqui, ele perdeu o pênis, está sendo tratado, tem uma vida digna, linda e amada. Que ele seja o primeiro exemplo e que cada um opere os milagres aonde estiver. Até que todo o mundo seja um santuário, feito por seres humanos regenerados em uma nova terra. Gratidão. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.